Eu tava agora terminando uma corrida, né? E agora na última volta, um garotinho veio correndo. Oi, oi. Pra me abraçar, né? Ele saiu ali, eu acredito, da avó dele, da mãe dele, né? E se eu tivesse ali parado pra abraçá-lo, ele teria me abraçado, porque ele já veio pra me abraçar. A mãe dele achou bem engraçado, a avó dele, né? E para se entender com qualquer contexto de qualquer vídeo desse canal, é recomendável assistir 2 vídeos anteriores para se entender a respeito do que está sendo dito em certos detalhes. Como eu disse no vídeo anterior, eu estava esperando uma família sair do carro e tinha uma garotinha que estava chorando e ela não queria sair. E ela saiu e eu usei uma estratégia de manejo para fazer ela parar de chorar e curtir o passeio com os pais, e deu certo, tá no vídeo anterior. E nesse próximo conteúdo agora, desse vídeo, é sobre isso que nós vamos falar, beleza? Falou, com Deus, tudo de bom. Eu tô saindo com o carro, do carro, aí uma família vai passar, um senhor, uma senhora e uma menininha pequenininha. Aí eu parei, né, pra eles passar. Aí a menininha ficou olhando pra mim, sorrindo, me deu tchau. Oh, glória a Deus. Sem ser nesse domingo agora, domingo retrasado, eu tava no culto. Aí já tava ali no finalzinho do culto, né? Aí uma criancinha, ela andando ali na frente da igreja, né? E de repente ela olhou pra mim assim, abriu os braços e veio na minha direção, né? Aí ela me abraçou assim nas pernas, eu abracei ela. Aí ela soltou, andou. Aí de novo. E de novo, né? E depois eu sentei, aí ela andando e tal. De novo ela abriu os braços, sorriu, veio e me abraçou e ficou ali. Entre as minhas pernas ali, né? Mexendo na minha gravata, arrumando a minha gravata, né? Eu não sei o que é, quando eu boto gravata, ela vai saindo. Aí ela olhou, viu a gravata e ela começou a arrumar minha gravata. Aí começou a arrumar tipo os botões da minha camisa. Aí ela fechou o terno, né, do paletó que eu tava usando. E ali eu aproveitei que ela tava ali, eu comecei a orar por ela, né? Pedindo a Deus pela vida dela. Porque Deus já usou ela outras vezes na minha vida. Então, para mim é como se Deus estivesse sorrindo para mim, como o próprio Deus estivesse me abraçando. Então eu tenho esse discernimento, né? Eu lembro de um culto, uma vez eu fui num culto, aí tinha um rapaz lá que, assim, eu tenho um certo discernimento, né? Eu tenho experiência em certas coisas e etc, né? Então, assim, dava para perceber que ele era um rapaz, assim, que já tinha puxado cadeia, pelo menos parecia, né? Já tinha puxado cadeia, eu já tinha usado droga. E as outras pessoas, assim, com aparência mais, né? De mais condição, e ele de menos condição. Mas ele tava ali com o olho fechado e buscando a Deus. E era um culto de jovens, mas tava tipo parecendo um show, né? Assim, não tava muito assim, uma coisa espiritual. Mas ele tava ali buscando a Deus e o olho fechado e não abria para nada, e glorificando a Deus e buscando o Senhor, né? E aí de repente uma menininha assim olhou para ele assim, correu na direção dele assim, abraçou ele, né? Uma menininha bem bonitinha mesmo. Então tinha muitas pessoas ali que aquela criança ela poderia ter abraçado, mas ela foi logo nele. Então assim, a graça de Deus contagiou aquela criança, atraiu ela, porque criança tem um coração puro, né? Nós estamos falando de criança mesmo, criança que não tem malícia e etc. Então, e ela abraçou ele assim, ele com o olho fechado, ele abriu assim, ela abraçada assim na perna dele, né? Então, poucos têm assim discernimento para compreender quando Deus está falando. Então as pessoas não percebem certos detalhes, Deus falando com você. E naquele dia Deus falou comigo.
através daquela menininha abraçando aquele rapaz. É coisa pessoal minha. Então, da mesma maneira, Deus falando comigo através das crianças, porque o reino de Deus é das crianças. E ela ali, né, arrumando minha gravata, arrumando minha camisa. Aí eu falei que o vestidinho dela estava bonito, ela botou a mão no vestidinho dela. E eu aproveitei ali o momento ali para estar orando pela vida dela, pedindo para Deus guardar ela, né? Porque ela já é criança e Deus já está usando ela. Então, geralmente assim, o mundo das trevas já tem raiva, já tem ódio. Porque Deus tem uma grande obra com ela, né? De abençoar as pessoas, de renovar, de restaurar as pessoas. Então eu já vi isso nessa criança. E nesses dias, ontem mesmo, o pai dela deu um testemunho que parece que nessa semana ela foi para a chácara e ali na chácara dos avós uma cascavel picou ela, mordeu ela. Parece que ela ficou até parcialmente cega. E milagrosamente Deus curou ela. O avô dela orou por ela. Ele ficou de levar ela no hospital no outro dia. E quando levaram nos médicos, os médicos ficaram espantados de não ter acontecido nada com ela. Ela deu um problema nas vistas, mas ela já está curada. Ontem mesmo ela já estava na igreja lá, correndo. E naqueles dias, depois do culto, né, durante a semana, veio o meu coração de estar orando por ela. Tipo assim, poxa, ela abençoa tanto a minha vida. Então na hora de eu fazer uma oração por ela, tá apresentando ela mais a Deus, né? E foi uma semana também que eu apresentei ela mais a Deus. Apresentei a vida dela a Deus também. Mas quem orou por ela lá foi o avô dela. É claro que os pais dela estão sempre orando por ela, a igreja está orando. E Deus deu essa bênção de não permitir que a criança ficasse deficiente ou mesmo viesse a falecer. E eu fiquei muito contente por isso. Aí também, enquanto ela estava ali nas minhas pernas, eu estava orando por ela, né? Pedindo Deus para abençoar ela, dar livramento para ela. Aí eu aproveitei também, né, para poder trazer interesse para ela sobre a Bíblia. Na realidade, ela já demonstrou interesse, que ela já pegou a minha Bíblia, abriu e ficou folheando a Bíblia. Aí eu fiquei, né, apontando para ela assim, né, honra o papai, honra a mamãe. Aí ela, honra papai, honra a mamãe. Aí eu, abençoa papai, abençoa a mamãe. Ela abençoa papai, abençoa a mamãe. Então assim, eu já estava aproveitando ali a situação para ela ter interesse na leitura bíblica. Então eu aproveitei a situação ali para estar trazendo educação bíblica para ela ter interesse das escrituras e já está orando. É claro que os pais dela já devem fazer isso, são pessoas de Deus, mas eu fui inspirado, eu percebi aquele momento, ali eu fiz a oração por ela, e depois quando ela estava ali folheando a Bíblia, eu falava assim, abençoa o papai, Deus abençoa o papai. Aí ela repetia, ela repetindo, abençoa a mamãe. Tem que obedecer o papai e a mamãe, tá bom? Ela, tá bom. Então ali eu aproveitei a situação para estar ministrando a palavra de Deus na vida dela. Ela já demonstrou interesse pela palavra de Deus. Eu apenas continuei incentivando aquilo que já estava nela, que já é dela. Então, você tem que ter uma percepção no manejo nesses detalhes. Você perceber quando você pode fazer um manejo com o dog, a qual vai trazer-lhe um bom condicionamento. Você tem que discernir quando usar tal técnica e como usá-la. Porque tem um momento adequado, tem coisa que é uma sutileza, que se você perder aquele momento,
você perde a oportunidade de trazer um bom comportamento para o seu dog. Então, a partir do momento que você vai praticando o manejo, você vai discernindo pequenos detalhes para que você traga ali o condicionamento que ele deve ter futuramente. Então, até como filhote. Como filhote, você já tem que começar a fazer isso. O comando livre é um dos comandos que a galera aí mais curte, é o comando livre. Mas tudo é um conjunto. Eu não aprendi esse livre lendo livro. Eu não aprendi assistindo vídeo. Eu não vi alguém fazendo. Eu percebi ali no manejo que era necessário ele ter um comando para ele ficar mais à vontade. Então, teve um momento, foi com a Dogma que eu tinha, ela teve uma atitude, e eu aproveitei aquele momento do dog para estar ensinando ela o comando livre. Mas é como se a dog ela já fizesse aquilo. Eu apenas relacionei aquilo com o comando. E depois fui fazendo o manejo. E depois fui fazendo nos outros dogs que eu tinha, como eu faço no Baruch. Então, esses detalhes assim, muitas vezes não tem como você passar essa sutileza. É muito de cada um no seu dog. Apesar dos dogs serem tudo igual, você tem que usar liderança, você tem que usar dominância. Isso aí é a base. Isso aí não tem como. Mas na construção dessa base, tem esses detalhes assim, que é do seu dia a dia e o dia a dia do dog. É o seu cotidiano. E você perceber e você usar aquele momento para trazer uma boa educação para o dog. Como a menininha, eu aproveitei aquele momento que ela estava ali, orei por ela. Ela já foi para a Bíblia, foi ler a Bíblia, e ali eu fiquei como que lendo, e ela como que lendo, e repetindo o que eu estava falando. E aquela situação ali já foi um condicionamento. Se porventura se fosse minha filha, eu já ia condicioná-la na leitura bíblica e na oração dessa maneira. Ainda que o ser humano seja diferente totalmente de um animal, porque o animal ele é instintivo. O ser humano ele tem o seu livre-arbítrio e a sua forma de pensar e analisar as situações com a maturidade vai surgindo. Mas a Bíblia diz que quando você ensina uma criança, ela não esquecerá. Aquilo está gravado dentro dela, principalmente na parte da infância. Então, assim, na parte da infância do dog, é onde vai ficar gravado mais aquele condicionamento. Então, deve-se evitar a humanização e o antimanejo radicalmente, já condicionando o dog a te respeitar. E ele instintivamente fazer o que você quer, mas você já o condicionando desde a sua infância. Então, vai chegar um ponto que você nem precisa usar um comando em si. O comando já está dentro do dog. A obediência já está dentro dele. Porque você condicionou, porque você percebeu os detalhes. Interessante. Eu percebi, eu não falei com o pai dela, não falei com a mãe dela, não falei com ninguém. Mas eu percebi que ia acontecer alguma coisa ruim com ela. E durante a semana eu orei por ela. Veio ao meu coração. Na hora que eu já estava orando por ela na igreja, eu percebi já como que uma atuação do inimigo contra a vida dela. E aquilo ficou muito forte dentro de mim. Foi onde eu falei, não, eu tenho que passar a orar por ela. E como ela já é usada para abençoar a minha vida, e ali Deus já me mostrando, né? Que é uma pessoa que Deus quer usar mais ainda, porque Deus já usa ela. Atenção, senta. Eu percebi espiritualmente o ódio
é de Satanás por ela. Aí eu orei por ela. Não sei se foi à noite, foi uma madrugada aqui, né? Orei por ela, pedi para Deus dar livramento por ela. Quando foi na outra semana do domingo, o pai dela estava dando essa notícia. De ter sido picado por uma cascavel. Deus usou lá o avô dela, que também orou por ela na hora, e Deus deu livramento para ela. Ela poderia estar cega ou estar morta nesse momento. Então eu percebi uma situação como essa, de morte contra a vida dela, mas fiquei só para mim. Então Deus me deu esse discernimento, né, nessa situação. O apóstolo Paulo, ele chegou num lugar para pregar, uma garota que ela dava muito lucro para os seus senhores, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Não era o Espírito Santo, era um espírito maligno que adivinhava a vida das pessoas. E ali, as pessoas que tinham domínio sobre ela era como uma escrava, em todos os aspectos, tanto espiritual como físico, e ela dava lucro aos seus senhores. Então ela era uma escrava, uma empregada. E Paulo, pregando a palavra de Deus, ela começou a gritar: esses homens são santos homens de Deus, né? E falando coisas assim que aparentemente era boa pro ego deles. Era boa assim, né? Tava elogiando eles, falando que ele era homem de Deus, né? Que tava trazendo a palavra da salvação. Mas Paulo percebeu que aquilo não vinha de Deus. E Paulo expulsou aquele espírito dela. E os senhores dela ficaram com muito ódio de Paulo. Por quê? Porque acabou com o lucro deles. E começou uma perseguição contra a vida de Paulo. Então Paulo, ele teve um discernimento que aquela situação não era boa para o evangelho, e muito menos para ela. Então ela foi liberta de uma escravidão espiritual e física, porque ela já não servia mais para trazer lucro para o seu senhor. Então ela já não foi mais explorada, aquela jovem. Então a gente vê que no mercado pet, na indústria pet, tem uma indução ao consumo desnecessário. E o antimanejo, a humanização, contribui para arrancar dinheiro das pessoas. Porque quando você cria o dog da maneira correta, certos recursos não é necessário para que o dog ele seja feliz. O dog ele viver bem. Pessoas que têm um antimanejo, a humanização, elas têm dogs mais doentes, mais suscetíveis a enfermidades. É como a mamãe não deixar a criança brincar com as outras, pisar na terra, e não cria imunidade. E o cachorro criado dentro da sua função, ele tem é um cachorro mais saudável. O Baruch, eu nunca levei o Baruch no veterinário, graças a Deus. É claro que pode chegar uma época que há necessidade. E as coisas que o mercado pet me oferece, eu uso muito pouco, praticamente o básico, a qual tenho que usar no dog. Você pode dar um banho no cachorro, levar ele no pet para tomar banho, você pode usar perfume importado. Se você soltar ele, logo mais ele já vai procurar uma terra, uma grama e vai começar a enrolar. Ele quer sentir o cheiro da terra. Ele vai começar a correr, às vezes eu tenho que dar banho no Baruch e prender ele, porque se eu deixar ele solto, ele vai se enrolar na terra todinha, ele vai sujar todo de novo. Por quê? Porque isso é o que faz ele mais feliz. Então são coisas desse tipo que você tem que ter um discernimento para não ser enganado, ainda que esteja como que te elogiando o seu cachorro, como se importassem com o manejo do dog, como se importasse com o dog, mas não se importa. É como esse espírito que estava nessa jovem, esse demônio. Ele estava aparentando que se importava com a alma das pessoas, com a salvação da alma das pessoas, mas ele não se importava. Aquele demônio não se importava com a salvação da alma das pessoas. Tanto é que aquela jovem era uma escrava dele, para gerar lucro ao comércio daqueles homens malignos, influenciados também por esse espírito e pelo mau caratismo, né? Então, e ali estava atrapalhando, na realidade, Paulo a trazer informação verdadeira. Então o antimanejo, a humanização, essa indústria do mercado pet,
elas atrapalham o manejo verdadeiro. E elas têm recurso para lançar vídeos, fazer propagandas e etc. para convencer as pessoas que aquilo é o melhor para o dog, quando na realidade não é o melhor para o dog. Então, o Baruch ouvia demais falando que dog box não é dog de guarda, não é dog de proteção, é pet, é de companhia. O Baruch, ele não é dog de guarda, não foi porque eu adestrei ele. Eu adestrei o Baruch, eu condicionei o Baruch em algo que já estava nele. Eu apenas não abafei a vocação do Baruch. Eu não abafei a função primária do Baruch. Muito pelo contrário. Eu trabalhei nessa função de guarda e proteção do boxer que ele já tem. Eu trabalhei em algo que já é do cachorro, de uma forma inteligente, a qual ele fosse inspirado para fazer guarda e proteção. E ele trouxe uma obediência através do adestramento para ele discernir quando usar sua agressividade ou não. Até na questão do comando de prevenção de combate. Porque o dog box, ele é um bom dog de combate. Eu já tive já falei várias vezes e vou repetir quantas vezes necessário. Se não tira, tinha matado os pitbull. Ele lutou com 3 pitbull e se não tira, ele tinha matado esses pitbull. Então, é um cachorro que já foi usado em rinha, em combate, em rinhadeiro. A origem dele é de combate. Então, a linhagem dele veio de combate, de dog de combate. E ele tem essa função de guarda e proteção, de combate e etc. E de obediência também. Então eu fui trabalhando naquilo que já estava no dog. Eu não enterrei a vocação do dog como a gente vê hoje as pessoas enterrando a vocação do dog box. E pessoas também enterrando a vocação dos seus filhos, enterrando o talento dos seus filhos. Então, muitos pais não têm discernimento. O filho tem uma vocação por uma coisa e o pai vai lá e, ao invés de estimular aquilo, né, usar uma estratégia ali para trazer uma inspiração ali para a sua criança, para ela crescer ali, se afastando das drogas, dos vícios, muitas vezes mata a vocação da criança. Eu conheci um jovem que ele gostava de escrever. Ele escrevia poemas, escrevia muita coisa. Um dia ele chegou da escola, a mãe dele leu os negócios dele e jogou tudo fora. Jogou tudo fora. A mãe dele ficava falando que ele tinha letra feia. Hoje ele poderia ser escritor. Ele poderia estar escrevendo livros. Então, às vezes, a criança, ela tem uma aptidão para alguma coisa, mas o pai e a mãe não gostam. E não é pecado. Coisas que não é pecado, que não vai escandalizar a Deus, a igreja, no contexto de nós que cremos em Cristo como único Senhor e Salvador. Então, muitas vezes, a pessoa, os pais não têm aquele discernimento e eles querem impor a sua própria frustração na criança. E aquele jovem acabou se enveredando pelo caminho das drogas e outras coisas mais. Que a pessoa tinha aquela vocação, tinha aquele estímulo para aquilo, mas a família criticava. Agora tem pessoas que passaram por cima disso, né? Teve um psicológico mais forte e não deixaram se abalar por opinião nem da própria família. Eu conheci um jovem que hoje ele é agente ele é polícia da Câmara. Ele é polícia lá do Senado. Mas quando ele foi fazer o concurso, a própria mãe dele falava que não era para ele estudar. Porque ela veio de uma origem pobre, então ela falava que eles tinham vindo de uma origem pobre, então não adiantava ele estudar porque aquilo ali não era para ele. E eu conheci esse rapaz, ele na igreja orando e estudando, na igreja e orando. Passou do metrô, não, tá bom por aí, você não vai chegar em mais lugar nenhum não. Deus abençoou, passou na polícia da Câmara do Senado.
Isso já tem uns 10 anos atrás, ganhando 12 mil. Hoje deve, sei lá quanto é que ganha, 20 mil, 25 mil. Então a própria mãe dele ali desincentivando ele. Por quê? Porque não tinha discernimento. Não tinha discernimento, mas graças a Deus, Deus deu vitória. A mãe dele, apesar de não ter esse discernimento, mas uma mulher de oração, uma mulher ali com Deus, mas Deus permite certas situações. Então, é interessante você discernir sobre essas coisas. Seu filho, a sua filha, nasceu para adorar a Deus em espírito e em verdade. É responsabilidade dos pais levar os filhos a conhecer a Deus. Tem pais que não sabem, que não conhecem os filhos. Um jovem, ele já adulto, ele leu alguma coisa e a mãe dele disse: eu não sabia que meu filho lia tão bem. Já tinha mais de 30 anos, o rapaz já era um homem adulto e a mãe não sabia que o filho lia bem. Ele falou sobre o assunto, apresentou um assunto, a mãe: nossa, como meu filho fala bem. A mãe não sabia que o filho tinha uma boa oratória. Então, não conhecia o filho. Nasceu de dentro dela e ela não conhecia. Não conhece o filho que tem. As pessoas têm um dog, no contexto do dog box, barra de proteção, e não conhece a função primária do dog. E não trabalha nessa função primária do dog. Então, é interessante você conhecer e investir na função primária do seu dog ou do seu filho. E boa meditação das coisas de dog e das coisas do alto. Um dia, quando estávamos descendo ao lugar de oração na beira do rio, encontramos uma moça escrava, possessa de demônio, que era adivinha e ganhava muito dinheiro para os seus donos. Ela seguia atrás de nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram contar a vocês como obter perdão para os seus pecados. Isto continuou um dia depois do outro, até que Paulo, já muito aborrecido, voltou-se e falou ao demônio que estava nela: eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela, disse ele, e o demônio deixou a moça imediatamente.